Boa noite, aqui é o Roberto Secato. Estamos aqui para mais uma conversa sobre fotografia. Hoje com o tema um pouco bizarro, talvez, né? O filme que eu não fiz, mas eu vou explicar tudo isso direitinho daqui a pouco. Deixa eu ver aqui o YouTube, dar uma conferida nos parâmetros. Diz que está boa a transmissão. Boa noite, Suzana. Boa noite, Roberto. Me confirma aí se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Eu sempre fico nessa primeira confirmação para a gente não ter equívoco. Vamos lá. Boa noite a todos. Então, aqui hoje nós vamos falar desse tema, porque eu vou explicar tudo direitinho daqui a pouco. Vou esperar um pouquinho aqui o pessoal ir entrando. Deixa eu ver como é que está aqui. Estatísticas, tá bom. Suzana, áudio ok. Beleza. Então, isso é importante. E é o seguinte, bom, como nós fazemos quinzenalmente, essa live de hoje é uma aula que eu preparei sobre esse tema, que exatamente creio que possa interessar a todos, porque não sei se alguém aí já teve alguma coisa que quis realizar, tentou realizar um projeto, não conseguiu realizar, não conseguiu acabar, ou que tem alguma coisa na cabeça que ainda não fez. Eu acho que essa história vai ser uma boa oportunidade de a gente refletir sobre isso, né? Antes de mais nada, queria aqui dizer para vocês que essa transmissão faz parte de um projeto, né, de trabalho aqui que eu venho desenvolvendo há 10 anos, né, já na internet, falando sobre fotografia, trazendo temas que eu considero relevantes, importantes para quem se interessa sobre conteúdos de qualidade, né? Então, nesses 10 anos eu produzi alguns cursos, fiz muitas mentorias para fotógrafos e vários eventos e tudo mais. Então, aqui estou vendo no... Ok, joia. Estou controlando aqui a transmissão, obrigado, vocês estão me monitorando aí. E é o seguinte, então, este projeto hoje transformou-se numa plataforma chamada Roberto Secato Academy, que é a ideia de reunir todos esses conhecimentos, né, esses cursos que eu fiz, começando pelo curso Linguagem do Olhar, que é um curso muito vasto, assim, onde eu coloquei praticamente tudo que eu acho que um fotógrafo tem que saber para se orientar no mundo da fotografia. Então, tem aqui, ó, linguagem visual, a imagem de hoje, liberdade de causa, quer dizer, toda a tecnologia, né? Esse curso foi feito já há quase 7 anos, né? Mas o que está aqui é impressionante, porque o que está acontecendo hoje já estava falando lá. Depois vamos falar do nascimento da imagem, o desenho primitivo, a idade das cavernas, a pintura, o cinema, fotografia como imagem técnica, né? Depois a linguagem do instrumento, quer dizer, nós como fotógrafos temos que lidar com o instrumento, com a nossa câmera, com as luzes e tudo mais. Depois, isso aqui são 2 aulas só falando disso, depois mais a linguagem do olhar, quer dizer, que é justamente o desenvolvimento dessa percepção visual. O preto e branco, seus mestres, 2 aulas falando só dos grandes fotógrafos de preto e branco, mais 2 aulas falando só sobre os grandes fotógrafos de cor. Pensamento fotográfico e processo criativo, mais 2 aulas, ou seja, você, com esse curso, você vai ter praticamente assim, um arsenal de conhecimento que é mais ou menos um alicerce para você construir em cima um trabalho que tenha uma base, onde você não vai ficar repetindo o que já foi feito, nem se inspirando só nas dicas que você encontra na internet, né? Então eu tentei sintetizar nesse curso praticamente tudo aquilo que foi, para mim, relevante na minha carreira já de 50 anos, quer dizer, morando 21 anos na Europa, tendo muitas possibilidades de acesso a coisas que as outras pessoas possivelmente, provavelmente aqui no Brasil não tiveram. Então, eu quando voltei,
para cá, eu pensei em dividir essa minha experiência, meu conhecimento, e esse curso, A Linguagem do Olhar, é onde eu consegui condensar tudo isso. Depois tem outro curso, Fotógrafo-Autor, que é mais uma provocação para a criatividade, né? É um curso mais breve, essencialmente prático. A Linguagem do Olhar também tem muita prática, tem muitos exercícios, né? Tem uma comunidade onde você posta suas fotos, pode comparar seu trabalho com o dos outros, ver como é que as outras visões do mesmo tema se articulam. Então, é um curso que eu tenho bastante carinho, acho que ele não envelhece, porque ele não é nada de... Ele é realmente como se fosse isso, né? Um alicerce de uma construção. Então, o que você faz em cima é você que vai criar. Mas o que está embaixo, que te dá a possibilidade de fazer isso sem que a casa caia, é a ideia desse curso, né? Aí tem aqui, esse aqui é um e-book que chama-se Fotógrafo Funcionário, que é uma provocação também, né? Porque vem de uma ideia do Wilhelm Flusser, esse filósofo que criou esse projeto, esse livro maravilhoso que chama-se A Filosofia da Caixa Preta, onde ele fala sobre a fotografia e coloca questões importantíssimas para nós fotógrafos, né? Pois tem assim, entrevistas aqui, ó, entrevistas com Gustavo Minas, André Cipriano, Luiz Berni, Araquém Alcântara, Bob Wolferson, Cássio Vasconcelos, entrevistas de 1 hora, assim, e vastamente ilustrados, são quase documentários, né? Evandro Teixeira, Gabriel Chaim, fotógrafo de guerra, Ana Carolina Fernandes, João Machado, Érico Hiller, Cristiano Mascaro, enfim, é muita gente, muita inspiração, muita qualidade de ideia, de conhecimento para você desenvolver a sua fotografia. Depois, a linguagem visual, arte do retrato, a linguagem do olhar, que é uma conversa com Cláudio Feijó, que teve uma das escolas de fotografia mais importantes aqui do Brasil, que era a Imagem e Ação. Depois, fotografia e arte, relações improváveis, fotografia e cinema, o livro da Araquém Alcântara, conversa com ele sobre veredas, né? E vai por aí, exposições que foram importantes, que não se vão ver mais, né? A exposição do Jorge Love, da Cláudia Jar, natureza, exposição do Kudelka no IMS, enfim, depois cinema, quer dizer, vários filmes que são fundamentais para mim e que são muito importantes do ponto de vista da criação, da apropriação do equipamento, né? Então, por exemplo, aqui A Luz dos Dias Perfeitos, que é sobre o filme do Wim Wenders, depois Asteroid City, Interestelar, que é um filme assim maravilhoso, épico, Cinema no Olhar da Magnum, um documentário que fala sobre os fotógrafos da Magnum no cinema, né, que é assim maravilhoso, você não vai encontrar em lugar nenhum. Depois, Visions of Light, a arte da cinematografia, um documentário de 1 hora e meia, feito nos anos 90, onde são entrevistas com os maiores diretores de fotografia de cinema, falando do cinema nos últimos 100 anos daquela época, né, do século XX. E, enfim, depois meus livros, né, os livros importantes para mim, Irving Penn, Amazônia, Kudelka, e por aí em diante. Então, e a cada mês, a cada semana, né, nós vamos colocando novos conteúdos. E participando também da Academy aqui, você também vai ter acesso a essas lives e a gravação, né, da live em HD numa plataforma diferente do YouTube, onde é mais organizado e a qualidade de áudio e vídeo é bem melhor. Então, é isso. Eu proponho a você que conheça, se você colocar aí robertosecato.com.br, vai cair numa página onde vai explicar bem mais detalhadamente aqui cada conteúdo, o que é que você vai ver, vai encontrar aqui na Academy, e depois você vai ter a possibilidade de experimentar esse material todo para ver se é para você, se serve para você, e se, além disso, nós temos um grupo de WhatsApp que é bastante ativo, com as pessoas postando e comentando, onde a gente se comunica ali de uma maneira muito mais
você vai ter acesso a mim através desse grupo do WhatsApp, né? Então, é isso. Eu convido você a conhecer e participar, porque nós estamos até com uma promoção incrível que vai acabar daqui a pouco, que é um valor assim descontadíssimo de 1997 anuais por 597 para você ter aí por até 12 de R$ 60, não paga nenhuma pizza, para você ter acesso a todo esse material. Porque hoje o problema não é a gente ter informação. Informação todo mundo tem e é muito fácil ter informação. O problema é ter informação de qualidade. E é isso que eu venho tentando construir há 10 anos. E acho que nesse período, muita gente que participou, como vocês têm aqui os depoimentos, teve um benefício. Depois, nas mentorias, né, você vai ter a possibilidade de desenvolver aí seu trabalho de uma maneira muito mais monitorada, né, seguida comigo, né, se for o caso de você estar num passo adiante, mas por enquanto sugiro que você conheça aqui robertosecato.com.br e dá uma olhada, reflita um pouco, que vale muito a pena. Acho que cada hora que você passar aqui dentro, você vai estar ganhando muitas horas de navegação a esmo pela internet, procurando alguma coisa que realmente faça sentido para você. Então é isso. Vamos fazer o seguinte, então, vamos passar aqui para o nosso tema principal. Um minuto só que eu tenho aqui que é o filme que eu não fiz. Então, vou começar aqui de novo. Deixa eu dar boa noite aqui a Andriette, a Jeane Reis, a Edna Costa, que acabou de entrar na Academy. Boa noite, Edna. E vamos lá, então. Essa ideia do filme que eu não fiz foi, assim, por acaso, na realidade, aconteceu o seguinte. Ontem eu estava pensando o que eu vou falar nessa live, porque tinha algumas ideias na cabeça, mas não estava muito claro. Eu falei, poxa, dê uma olhada naquilo que eu salvei do Instagram, porque às vezes eu vou vendo o Instagram, né, para não perder alguma coisa interessante, eu salvo, né? Eu falei, deixa eu dar uma olhada no que está salvo lá, se tem alguma ideia interessante. Aí fui lá olhando e tal, não sei o que, e bati nesse post que era justamente uma chamada para um financiamento de um curta-metragem independente numa plataforma associada com a Sofia Coppola, cineasta multipremiada, né, que fez Lost in Translation, filha do grande Francis Ford Coppola, mito do cinema. E aí eu fui lá dar uma olhada, tal, não sei o que, e assim, as inscrições vão até 30 de junho de 2026. Eu falei, pô, não é possível, é amanhã, que é o dia da live. Aí eu falei, pô, sabe o quê? Eu vou pegar o projeto da Cláudia Andujar, porque eu estou numa fase, assim, só fazendo um parênteses, onde eu estou revendo muita coisa da minha produção e das coisas que eu já fiz, né? Então, acho que assim, na medida em que você também vai tendo uma certa idade e que você já tem muitas experiências, que você já fez muita coisa, você começa a querer fazer aquilo que tem sentido para você, né? Quer dizer, sempre foi assim, mas você vai indo na medida das possibilidades. E eu tenho esse projeto, que é um filme, um documentário sobre a Cláudia Andujar, que começou, na realidade, entre 2004 e 2005, onde eu fiz com ela uma entrevista e disse para ela que queria fazer um documentário sobre o trabalho dela, né? E aí me sentei ali com ela, com a câmera, e gravamos uma entrevista onde ela me contou a vida dela inteira, assim, bastante emocionada até às vezes, né? Eu também. E foi uma coisa assim maravilhosa, porque a Cláudia Andujar, como muitos de vocês sabem, foi a minha mentora. Ela foi com a Cláudia Andujar que eu comecei a fotografar, e com ela e com o George Love, nesse curso no MASP, em 1975. E eu acho que esse contato foi fundamental na minha vida. Esse primeiro passo, essa
possibilidade de ter acesso a essas cabeças, né, esses olhares sobre o mundo e sobre a fotografia tão especiais, assim, tão profundos, me marcou a vida inteira. Então, acho que hoje eu sou muito o que eu sou, e tudo que eu fiz, eu devo a esse input. Por isso eu digo, procurem qualidade na informação de vocês, porque hoje tem muito ruído, né? Muita gente falando, muita coisa, muito blá blá blá, mas no fundo, o que é que serve realmente para você? O que ressoa dentro de você, que faz sentido? Né? Isso é o que a gente tem que se perguntar sempre. Então, eu resolvi, assim, um pouco pela ocasião, né, assim, de rever esse projeto, né? E vou até mostrar depois para vocês como é que rever uma coisa que já tem 21 anos, né, que começou hoje com a evolução da tecnologia, como as coisas, de certa forma, se complicam, né? Muitas coisas simplificam, mas quando se trata de recuperar um material de um passado que no fundo não é tão distante assim, né? Ia dizer lontano, que é italiano, tão distante, você encontra dificuldades. Então, assim, esse projeto, ele depois dessa entrevista que eu fiz com a Cláudia, ela me franqueou, assim, me emprestou alguns materiais assim muito preciosos, tipo assim um álbum de família dela, as fotos dela com a criança, com a mãe, com o pai e tal. E que não era uma coisa qualquer, porque o pai dela, como família judia, né, na época da Segunda Guerra Mundial, foi levado com toda a família do pai para um campo de concentração. E ela, como morava na Hungria, teve que fugir para a Suíça, que a mãe era suíça e não era judia. E foi uma loucura. Isso com 12 anos, depois ela foi para os Estados Unidos, depois dos Estados Unidos acabou aportando no Brasil. Pintora e um pouco começou a fotografar porque queria conhecer as pessoas e viajava nos fins de semana com a máquina e acabou se apaixonando pela fotografia e virando fotógrafa excelente, assim, né? E quando teve contato com os índios Yanomami, a vida dela de repente se iluminou e para ela isso passou a ser o único objetivo da vida dela, foi proteger e ajudar essas pessoas e fez isso com um trabalho fotográfico que eu acho assim absolutamente magnífico, um dos trabalhos mais importantes, sem exagero nenhum, assim, da história da fotografia para mim. Né? Então, e esse material, quer dizer, gravações das primeiras idas, né, que ela fez com os Yanomami, inclusive agora no começo desse pequeno vídeo que eu vou mostrar para vocês, tem isso, que foi em 1972, né, e que ela estava lá com um gravadorzinho de mão, né, narrando ali as suas experiências naquele momento. Então, com todo esse material, eu fiz um teaser, quer dizer, um vídeo de apresentação para mostrar o que eu tinha. E com isso eu fiz várias tentativas de obter financiamento para esse projeto, porque eu já tinha feito outros documentários e mediamente de 50 minutos, que foram exibidos, um na televisão italiana, outro na televisão brasileira, mas o trabalho que me deu de produzir isso sozinho, eu não estava muito a fim de encarar de novo, quer dizer, produzir um projeto como esse, que tinha assim, muito interesse, ainda tenho, né? Tanto que eu estou revendo, ressuscitando essa ideia, né? Agora que vai ser feito até um filme, né, sobre a vida da Cláudia Andujar, um longa-metragem de ficção e tal. Mas não por isso, foi mais uma coisa de rever isso. E para mostrar para vocês, então, sem mais delongas, eu vou passar aqui esse teaser. E o que vocês vão ouvir de vozes de índios, tal, são todas as gravações que ela me passou, né? E, inclusive, essa daqui dela fazendo esse depoimento maravilhoso
Vamos lá então. A nossa viagem no mato durou 5 dias. Todos os civilizados que pela primeira vez se encontram com um grupo de índios no meio de seu ambiente, põem-se inconscientemente em atitude crítica. Logo, comparam o modo de vida e o comportamento do índio ao seu próprio comportamento. Assim, fazendo, impedem-se de compreender uma cultura diversa da própria. Olha, minha mãe, ela sempre me falou que, no fundo, eu não fui desejada. Isso é uma coisa que foi sempre um pouco difícil de aceitar. Mas, enfim, eu nasci, estou aqui. Não? Houve a ocupação dos nazistas e a perseguição dos judeus. Como a minha família, do meu pai, era toda judeia, não? Estavam condenados a serem levados num gueto. Uns dias depois, as pessoas foram colocadas num trem e foram embora. Eu acompanhei ela muitas vezes, a maioria das vezes, também em aldeias, andando no mato, às vezes marchas muito longas. E ela foi fazendo esse trabalho, ao mesmo tempo em que ela se colocava à disposição para ajudar nas atividades de assistência à saúde, quando os índios começaram a adoecer e a morrer por causa das doenças trazidas pela construção de uma estrada. Minha relação é muito afetiva. Eu sinto uma empatia. O fato de ser pessoas que são tão vulneráveis em frente do nosso mundo me dá uma dor e também uma responsabilidade de ficar com essas pessoas. É isso. De um lado é afetivo e do outro lado esse sentimento de que com certeza tem que ver com essa história minha da infância, não? Então você quer mais. Eu já contei tanto.
Na verdade, aproveitando, eu vou contar um pouquinho dessa história de fazer vídeo, né? Eu, de formação, sou cineasta também. Eu fiz... Meu primeiro trabalho, aliás, com fotografia foi no cinema, em 1976, como assistente de câmera do Lúcio Codato, que é um fotógrafo de cinema muito importante, que hoje está lá na diretoria da Cinemateca Brasileira. E isso mudou minha vida completamente. Eu vinha de uma outra área, e depois do curso da Cláudia eu fiz essa experiência em 76, fiquei uns 2 anos trabalhando com cinema, e eu resolvi entrar na escola de cinema. Fiz a escola de cinema da Universidade de São Paulo, a ECA, né? Me formei lá, só que o trabalho com cinema naquela época era muito complicado, porque você, para produzir um curta-metragem, você gastava o preço de um carro, que tinha que ser em filme, com câmeras caríssimas, alugadas, etc. E aí eu acabei passando para a fotografia still, porque era mais prático, né? Mais a possibilidade de você fazer projetos pessoais era muito maior, né? Então, só que no ano 2000, mais ou menos, surgiram 2 coisas. Primeiro, o que foi o vídeo digital, que mudou completamente a possibilidade de você produzir. Então, a Sony lançou uma câmera que chama-se PD-150, que era uma câmera que custava relativamente pouco e tinha a capacidade de fazer uma qualidade que podia ser de broadcast, ou seja, para ir para a televisão. E, ao mesmo tempo, a Apple lançou um programa de montagem que chamava-se Final Cut Pro, que... quando a Apple lançou, custava $999, e naquela época, para ter digamos assim, uma suíte de montagem de filme, de vídeo, né, o que mais se usava era uma estação chamada Avid, que custava $100.000 de base. Ou seja, de $100.000 com $999 você podia fazer 70% de tudo aquilo que aquela estação da Avid fazia. E foi uma verdadeira loucura. Então eu comprei essa câmera da Sony e, com o meu portátil, resolvi fazer um primeiro documentário, que foi esse documentário que fiz com o Antônio Dias, artista brasileiro muito importante. Vou passar aqui um pedacinho para vocês. Vê se vocês conseguem ouvir. Me dá um retorno a esse daqui, o som passa. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa tela aqui para... Me dá um retorno aí se vocês conseguem ouvir, por favor. E aí nesse documentário eu fiz assim ele foi totalmente produzido por mim e foi uma experiência assim de... Nós estamos falando de espírito quando nós falamos de arte. De espírito. O Roberto está me dizendo, está ouvindo bem o filme? Pensamento, de também? Sair da limitação. E assim, eu usei muita fusão, muita velocidade baixa de obturador para obter esses efeitos de fluidos, assim. O fato mais interessante e foi um filme completamente experimental. É sair, né, do limite, sair do normal. E esse filme eu lancei em 2004 no Museu de Arte Moderna aqui de São Paulo. Sem sair do normal. E um DVD que já não existe mais, mas tinha uma caixinha com DVD. E assim, e o Antônio é uma personalidade muito interessante, assim, vale a pena assistir, porque é um trabalho que mexe muito com a cabeça da gente, assim, as questões que ele coloca e tal. Muito bem, não vou ver o filme inteiro aqui, que o filme tem 45 minutos, e na mesma época, pouco depois, eu estava querendo fazer retratos assim de personalidades artísticas que me motivavam, né? E aí o segundo trabalho que eu fiz foi, segundo documentário,
Esse documentário sobre o cineasta italiano Ermanno Olmi, que fez ganhou Cannes em 1968, se não me engano, com A Árvore dos Tamancos, e um filme lindo, assim, produzido todo com um casting não profissional, né? Que era uma história de uma fazenda onde os empregados, um empregado cortou um tronco de árvore para fazer um tamanco para o filho, né? Porque não tinha dinheiro para comprar sapato. E aí ele foi expulso e perdeu o emprego, etc. E tal. É toda uma história assim muito, muito tocante. E então eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ermanno Olmi, fiquei 4 meses com ele num set e fiz um documentário sobre a produção desse grande filme que ele fez, um filme épico aí, com histórias de uma pirata chinesa e tal. E essa introdução que eu vou passar aqui, eu tenho bastante assim, orgulho dela, porque eu aproveitei uma parte do filme, mas fotografei de uma maneira completamente diferente, usando filtro azul, etc. E a música foi composta especialmente para essa introdução aqui. Credo che proprio attraverso la favola sia venuta la mia prima conoscenza del mondo, ossia il mondo che da bambino potevo in qualche modo avvicinare, ma che non era per me percepibile in termini di consapevolezza, perché appunto ero un bambino. Ecco. Tutto questo, quando qualcuno mi raccontava una favola, diventava per me più chiaro. Forse adesso noi abbiamo perso l'innocenza, la semplicità, ma non abbiamo perso il bisogno di sentirci raccontare delle favole. Bom, o filme foi produzido na Itália, e o Ermanno morreu aos 2 ou 3 anos e tive essa oportunidade, essa chance incrível de trabalhar com esse grande mestre do cinema, tanto que todo mundo no set chamava ele de maestro, maestro para cá, maestro para lá, aqui ele está desenhando as naves piratas e tal, não sei o quê. É um belíssimo documentário para quem gosta de cinema, não porque foi eu que fiz, mas porque você vai ver assim o que é a produção de um filme, assim, desde maquiagem, aqui é o pirata, como é que o maquiador faz essa cicatriz falsa, enfim, e muitas coisas assim que só um grande filme, né, como esse, assim, que foi um filme épico, né, poderia trazer. Então, nesse... Deixa eu ver uma coisa aqui, um minutinho. Tá. Só que é o seguinte, imaginem só, esse filme foi produzido num formato que chamava-se Mini DV, que vocês podem ver aqui, ó. Mini DV tinha 720 por 480, na verdade não era pixel, eram linhas, né? Porque na televisão a imagem é feita por linhas, né? Então ele tinha 480 linhas no formato NTSC por 720 no formato americano NTSC, e no europeu tinha 576. Então você tinha uma vantagem a mais de definição trabalhando com o sistema PAL, que é o que eu fazia. Mas comparando, vejam só, aqui ó, vocês têm 720 linhas, o formato HD tem 1280 por 720, ou seja, já tem quase o dobro. O Full HD tem mais de 4 vezes o tamanho dessa imagem, e o 4K, que a gente usa hoje em dia, tem até no celular,
Não sei, não fiz o cálculo, mas é só olhar aqui, né? Você vê, esse aqui é o formato que eu fotografei, olha o tamanho de um 4K, o tamanho do Full HD. Então, o que acontece? Já esse material, né, da gravação dessa entrevista, as coisas foram produzidas ali, essas entrevistas, né, até essa que eu fiz na Itália, em 2008, ele hoje está como, digamos assim, definição, resolução, muito aquém das coisas mais simples que você pode encontrar até quanto um vídeo no celular. E isso é complicado, mas tinha a vantagem que eu tinha muito controle sobre a qualidade da imagem, né? Até uma vez eu conversando com uma diretora de cinema, ela falou, nossa, mas você usou essa câmera, como é que você conseguiu essa qualidade de imagem? Porque você tinha ali que entrar na câmera e fazer alguns ajustes para que não deixasse a câmera fazer correções automáticas, por exemplo, de ganho, para a imagem ficar mais clara, etc. Né? Então, se você conseguisse fazer aquilo observando, né, a critérios que você usa para fazer fotografia e fotografia especificamente de cinema, né, você conseguia ter uma qualidade de imagem muito boa, ou seja, um original muito bom. Só que aí tem várias questões, né? Então, por exemplo, se eu mexer com esse filme hoje, né, eu tenho que voltar aos originais. Algumas das fitas cassete que foram usadas para essa gravação, embora fossem assim, de uma qualidade muito maior do que aquelas usadas por amadores, elas eu não consigo mais vê-las, porque aqui no Brasil, com a umidade, ela acaba, aquela película, né, que você já viram uma fita de vídeo, eu creio que sim, não uma fita cassete, acaba grudando. Então você começa a ter problemas assim, mecânicos, problemas de durabilidade do material, e também eu preciso rever meus arquivos para saber onde é que estão essa memória, onde é que eu guardei, provavelmente guardei em DVDs, porque era a coisa mais segura para você armazenar informação, né, na época. Só que hoje DVD, CD, eu tenho que reativar um computador antigo que eu tenho aqui, com um Macintosh de coluna, então, para poder ler um DVD. Então é complicado esse negócio, porque a aceleração da tecnologia traz muitas coisas interessantes, mas também traz uma constante mudança, né? Até, por exemplo, quando eu fiz esse documentário do Antônio Dias, ele me contou que ele tinha feito algumas performances e tinha gravado num formato de vídeo e me deu a fita. Eu procurei na Itália, ninguém na Itália tinha um gravador que pudesse ler aquela fita. Ou seja, uma memória da trajetória de um artista importante brasileiro que ficou sem ter condição de ser vista, porque não existia mais um equipamento que pudesse ler aquilo. Aí, além disso, coisas que vocês talvez nunca tenham vivenciado, mas aqui, ó, fui abrir aqui um file de uma entrevista da Cláudia. E está dizendo que esse formato é inválido, porque o Pages, que é o programa do Macintosh, não consegue ler. E várias vezes já aconteceu comigo, por exemplo, de fotos que eu salvei em TIFF nos anos 90. TIFF, que é um formato mais padrão, não existe, né? Não lê, porque não lê hoje. Aqui, ó, outro documento da Cláudia, aqui, ó, não sabe o que é. Eu tentei abrir num TextEdit, veio isso aqui, que é um negócio completamente ilegível, parece coisa feita criptografada, né? Aqui um outro documento de Final Cut Pro, né, FCP, que também não era legível, né? Então, essa questão é uma questão complexa, porque como é que você vai fazer para lidar com isso, né? Com uma coisa que você não consegue mais ter acesso, não consegue mais saber. Voltando um pouco aqui para o filme da Cláudia, então, para a gente terminar essa conversa, eu fui lá, então, hoje nesse site, né, que está fazendo esse concurso, que chama-se Decentralized Pictures, e que é um site interessante, porque é um site, aqui é o concurso, né,
Eles explicam o que é, tal, se vocês quiserem, Decentralized Pictures, Decentralized.pictures, só isso. E tem vários cineastas apresentando trabalhos lá, e tem gente que olha esses trabalhos e eventualmente se propõe a financiar, né? E esse aqui é o irmão da Sofia, que é filho do Coppola também, e Roman Coppola falando aqui que eles querem fazer desse site assim um lugar para você, para promover uma comunidade, né, assim, de filmmakers, né, criando um ambiente assim de colaboração artística, né, florescente, tá muito interessante. E então eu acabei colocando o filme lá, e deixa eu ver aqui se eu consigo entrar, ó. E uma coisa interessante também é o seguinte, vocês viram que estava legendado, né, o filme, mas se vocês forem ver no meu site, o filme não está legendado. Ele foi legendado automaticamente no Canva, que é esse programa de gráfica e que eu tenho usado bastante para quem usa, por exemplo, você tem que fazer alguma coisa, uma apresentação, ou você quer fazer um post no Instagram, o Canva é a coisa mais rápida e intuitiva que existe. E custa pouco por ano, deve custar uma assinatura, acho que menos de R$300, e está ficando muito potente, porque ele está se agregando muita coisa de inteligência artificial, inclusive conexões com o Claude, para quem conhece também. Então, e aí eu tinha que fazer muito rápido, porque eu tinha que apresentar o projeto hoje. Eu fui desenterrando assim, o original, legendei no Canva, aí fui para o Gemini e perguntei para o Gemini como é que eu faço para traduzir as legendas que eu coloquei no Canva em inglês. Aí o Gemini me deu o caminho ali, muito fácil, dentro do próprio Canva. Acabei traduzindo e ficaram as legendas em inglês. Não sei se eu consigo. Nossa viagem Journey to the Bush. no mato E durou aí 5 vai, dias. aí por diante. Então, hoje, essas coisas da inteligência artificial são maravilhosas, né? Assim, porque você não só conseguir traduzir as legendas em inglês, como no final, toda aquela parte de serviço onde está os créditos e tal, eu também acabei traduzindo em inglês dentro do próprio Canva. Então, aqui dentro, quando você apresenta o projeto, isso aqui, esse concurso acabou já, né? Mas para quem gosta de cinema, se interessa, tem essa possibilidade também de você colocar os filmes lá. Aí tem alguém que faz uma espécie de triagem, né? Que esse Steve que aprovou então o projeto, dizendo que o filme da Cláudia Lejar tem um raro ponto de encontro entre arte, ativismo e testemunha moral, né? E aí diz assim, apesar disso, sem um tratamento, é difícil de entender como o documentário pode se estruturar com uma vida tão, digamos assim, complexa, né? Importante, né? Mas o sujeito é suficientemente poderoso para trazer um peso emocional e político, né, relevante. E aí o cara deu assim, um 96% de recomendação, que é muito bom, né? Score 98%. E essa aqui é a definição. Então, e aí as pessoas vão lá e fazem uma espécie de votação, né? Então aqui, assim, todas as pessoas que viram o filme colocaram aqui 100%, o que é bem legal. Se você for ver o detalhe, então, unique voice, quer dizer, originalidade, né? Qualidade visual, e voz única, quer dizer, no sentido de você estar falando uma coisa ali que não está replicando, né? o que já se viu. E aí, se vocês
tiverem tempo, vontade, podem ir lá no Decentralized Pictures, tem que fazer uma pequena inscrição, não paga nada, mas você pode achar o filme lá, Claude Andujar, Close to the Soul, e votar. E esse concurso, ele é feito através da votação das pessoas que entram nessa plataforma. Então, se vocês quiserem ir lá e votar, então eu vou ficar muito contente, porque vamos ver, né? No final das contas, isso que eu queria dizer também. Acho que quando você tem um projeto, muitas coisas que eu fiz na minha vida não foram só para obter algum tipo de vantagem ou tal. O trabalho que eu já tive nisso, eu entrei nisso assim, de corpo e alma, né? Mas acabou não se concretizando. Mas não é por isso que eu acho que o trabalho perde a sua razão de ser, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter muito forte na gente. Eu acho que, se vocês verem aí na história da arte, da comunicação, quantos trabalhos não foram entendidos, não foram avaliados, e depois de muito tempo se descobriu que aquilo tinha um real valor. Eu acho que o tempo, falando de tempo, também é uma métrica boa, porque quando eu vejo que isso aí foi produzido 21 anos atrás, penso que ainda tem sentido, né? Penso que não é algo que ficou velho, que não tem mais relevância, até pelo contrário, acho que no momento atual, na época quase ninguém conhecia tão bem a Cláudia. Agora fizeram grandes exposições, muitos livros, tá? Mas na época ela tinha publicado 1 ou 2 livros assim importantíssimos, mas conhecidos por pouca gente, né? E um nicho assim de gente que estava muito conectada ali. Então, acho que essa questão muitas vezes assim, acho que a gente não entende o real valor das coisas até que você tem a possibilidade de, no tempo, ver que aquilo se mantém, que aquilo continua tendo sentido, etc. E eu, então, queria dizer assim para vocês, né, que assim, acho que é importante a gente ter projetos, né, a gente ter uma ideia, tentar realizar essa ideia, né? Muitas vezes não é fácil, e sobretudo não é fácil quando não é uma coisa que seja assim de um gosto popular ou de algo que, assim, não sei, que você que as pessoas aceitam com naturalidade, né? Porque quando é algo que é um pouco mais profundo, mais complexo, né? Muitas vezes as pessoas não têm interesse. E eu acho que aí é uma questão de você se conectar com aquilo que você sente que tem sentido, né? Então, a pergunta que eu queria deixar aqui para vocês é isso: e o seu projeto? Se você não tem um projeto ainda, crie um projeto. É legal trabalhar num projeto, mesmo que seja uma coisa simples, entendeu? Eu vou fotografar minha família. Isso, por exemplo, foi um projeto para uma fotógrafa que fez parte de um livro que a gente fez com 10 alunos de mentoria. E ela não sabia o que fazer e estava querendo fazer um estúdio de retrato. Falei: escuta, por que você não fotografa seus filhos? Ah, mas meus filhos, não sei, eu não me sinto muito fotografar. Eu falei: tenta. E fez um trabalho lindo com as crianças. Outra aluna também de mentoria, que fez um trabalho maravilhoso com a sobrinha dela na pandemia, que a sobrinha veio morar com ela, com a irmã e tal, e ela fotografando a menina, nossa, um negócio assim, belíssimo, assim. E pode ser uma coisa assim, pode ser uma coisa mais complexa, né? Assim, aquilo que, para você, pode ser algo interessante de você se envolver, né? Para produzir um material visual sobre aquela coisa, né? E aí, se você já tem um projeto, além dos cursos e todo esse material que tenho produzido para a Academy, eu faço também mentorias, já fiz muitas mentorias e muitas pessoas
que inclusive estão aqui, que já fizeram mentoria comigo e que creio que seja a melhor possibilidade que eu tenho de realmente acelerar assim um processo de construção, né, de alguém que está interessado em evoluir na fotografia, porque eu trabalho lado a lado com a pessoa. Não é mais um curso onde você vai lá e estuda, mas é assim um acesso que você tem direto comigo, onde eu vou estudar o seu trabalho, vou avaliar, discutir com você o que você já fez, o que é relevante daquilo que você já fez, para você chegar aonde você quer. E isso tem funcionado sempre muito, muito bem. Então é isso. Se vocês tiverem interesse, quem tiver interesse, aqui está o meu contato@robertosecato.com.br, e então espero vocês lá. Se você curtiu, deixa aí, se inscreva no canal aqui do YouTube, porque é importante poder contar com vocês, com o apoio de vocês, dá um like aí, essas coisas que o youtuber pede sempre, né? Que eu não sei muito fazer, mas espero que tenha sido interessante essa conversa, e qualquer coisa estamos em contato. Um abraço a todos e até a próxima.